muita alegria, novamente, nós nos encontramos aqui, diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos as telespectadoras e telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quanto seria bom, útil e mesmo necessário se a natureza, ou melhor ainda Deus, se nos proporcionasse uma chuva abundante para a grande Florianópolis e, por que não, para todos os municípios de Santa Catarina e mesmo no Brasil, onde há uma grande falta de água, onde as plantas, as orquídeas, os animais, os seres humanos estão clamando por água, pois há mais ou menos 4 meses, segundo os meteorologistas, quando nós não temos uma boa chuva, e por isso mesmo muitos riachos e muitos rios estão secando. Talvez falta a oração da parte dos seres humanos, implorando uma chuva, pois lemos claramente em São Mateus, capítulo 7, versículo 7, onde Cristo Jesus nos diz: pedi e recebereis. Se uma criança está com fome, está com sede, uma criança de 3 aninhos, ou 2 ou 4 aninhos, mas se não pede para a mãe ou para o pai, ou para o irmãozinho, eu estou com fome, ou mesmo a criança, quando a criança chora, uma criança de peito, o que é que a mãe sabe? A mãe sabe muito bem que a criança está com fome. Então, aqui no nosso caso, nós precisamos pedir a proteção do alto, pedir chuva. E também, ontem nós celebramos a festividade de Nossa Senhora do Rosário. Nós sabemos que o rosário, a cor do rosário pode ser a mais diversa, pode ser vermelha, pode ser branca, pouco importa. Aqui eu tenho um terço, não é propriamente o rosário, o terço. Por que terço? Porque antigamente o terço que eu tenho aqui na mão era constituído por 3, o rosário, digo melhor, era constituído por 3 terços. Acontece que o Papa São João Paulo II acrescentou mais 5 dezenas, chamado os mistérios luminosos. E então, o rosário completo atualmente é formado por 4 terços. E quem deixou para nós o rosário foi Nossa Senhora, quando ele entregou para São Domingos e ensinou para São Domingos simplesmente os Pai Nossos e as Ave Marias e o Creio. E o Papa São Pio V colocou para nós a festa de Nossa Senhora do Rosário. Por quê? Porque os turcos estavam invadindo a Europa, estavam destruindo as cidades, incendiando as cidades, matando muitas pessoas, nem sequer respeitando as crianças, e chegaram em Roma. E quando então, com suas embarcações, iam chegando para perto de Roma, os moços e homens de Roma se reuniram e pegaram suas canoas, suas embarcações e as suas armas que possuíam e foram ao encontro dos turcos para que eles não invadissem e não
incendiasse a cidade. E o Papa Pio V, com as pessoas, crianças, adolescentes e moças e mulheres, começaram a rezar o terço numa grande multidão, pedindo a proteção de Nossa Senhora da Defesa, de Nossa Senhora do Terço, Nossa Senhora do Rosário. Então, pedir a proteção e, realmente, apesar dos turcos ser um número bem maior, no entanto, eles perderam a batalha naval. Isso foi em Lepanto, ali, numa região de Roma, foi em 1571. Então, o Papa Pio V, para homenagear Nossa Senhora do Terço, Nossa Senhora do Rosário, instituiu esta festa litúrgica. E, então, sempre nós celebramos esta festa litúrgica na Igreja Católica. E é muito importante também rezarmos, se não for possível rezar o rosário completo, como o Papa São João Paulo II rezava todos os dias o rosário, ou seja, 4 terços. Eu procuro rezar diariamente o meu terço. E nós sabemos, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Salete, sempre Nossa Senhora de Czestochowa, nas aparições, sempre pedia: rezai o terço diariamente. E quantas são as pessoas que diariamente não descansam sem rezar o terço, outras pessoas sem rezar o rosário. E os santos de hoje, então, é Nossa Senhora do Nascituro, ou seja, hoje celebramos o dia do nascituro, da criança que tem o direito também de ser dado à luz, de chegar à existência nessa nossa natureza. Então, Nossa Senhora do Nascituro, São Lourenço, São Thaís, Santa Brígida, Santa Reparata e ainda Santa Pelágia. Hoje também é o dia do nordestino. Quantos nordestinos que nós temos em Florianópolis? E sejam todos bem-vindos. E todos que aqui já se encontram, realmente são pessoas muito educadas, pessoas alegres, pessoas dispostas. Sem dúvida nenhuma, são também filhos e filhas de Deus. Todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus. Então, especialmente no dia do nordestino. E também, então, hoje é o dia do nascituro. Estamos na semana, quando nós estamos na semana do nascituro, ou melhor ainda, na Semana Nacional da Vida, cujo objetivo é celebrar a vida com direito de todas as pessoas, com direito à vida, desde a concepção. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a pessoa que está ali esperando no seu ventre uma vida, porque qualquer criança, menos de 3 ou 4 anos, pode, mesmo se a mãe estiver fora da mente, estiver com o juízo fraco, se ela ameaçar uma criança de 3 ou 4 aninhos, a criança já pode fugir, ao passo que a criança que está no ventre materno não pode defender-se. E é um ser que tem direito à vida, então, até a concepção, e só Deus é o dono da vida, e ninguém mais. Então, por isso, todos nós devemos sempre colaborando para que toda criança
que mesmo a criança que está em gestação tem direito a viver. Infelizmente, nós atualmente vemos como a vida, muitas vezes, é tão insignificante, tira-se tão facilmente com essa violência que nós vemos, tira-se a vida de uma criança em gestação, e um dia essas pessoas terão que dar contas a Deus. Se é um crime liquidar, acabar, matar uma criança de 5, 6 anos, ou um adolescente, um jovem, ou mesmo uma pessoa de idade, mesmo que tenha 100 anos, mesmo que esteja gravemente enfermo, ninguém tem o direito de diminuir os anos dessa pessoa idosa. Então, muito mais criminosa é a pessoa que liquida, que acaba com o serzinho em formação no ventre materno. E nós temos uma oração muito bonita, oração a Nossa Senhora do Nascituro. Nós sabemos que Nossa Senhora tem mais de 2.500 títulos, entre eles, um dos títulos é Nossa Senhora do Nascituro, ou seja, a criança que está ali para nascer. Então, vamos fazer essa oração agora em favor, e veja que oração bonita que nós temos aqui. Oração a Nossa Senhora protetora dos nascituros em defesa da vida indefesa. Então, nós rezamos: ó Senhora Nossa, Maria Santíssima, carregados de imperfeições, pecados e vícios, ousamos comparecer diante de vosso trono de bênçãos, ó Nossa Senhora. Não viemos aqui para pedir-vos nem ouro, nem prata, nem riqueza alguma, nem sequer viemos falar de nossas necessidades espirituais. Viemos tão somente para apresentar-vos a nossa súplica em favor daqueles a quem é negado o direito sagrado de nascer, em favor dos que têm a vida ameaçada, e por aqueles, especialmente por aquelas pessoas que deviam defender essa vida, ou seja, muitas mães ali em gestação, ou médicos, ou mesmo parteiras. Senhor, iluminai as mulheres que têm o poder de gerar, mostrai-lhes quanto é maravilhoso ser mãe. Despertai a consciência dos médicos, das parteiras e destas senhoras que têm uma criança em gestação, para que jamais cortem essas flores em botão, sob o falso pretexto de proteção à vida das mães. Ó vencedora das grandes batalhas de Deus, fazei compreender aos homens que não é a fecundidade humana que torna o mundo pequeno, e sim as injustiças e também a ambição desenfreada. Ó Senhora protetora dos nascituros, fazei valer a vossa onipotência suplicante diante do trono do divino Salvador, a quem protegestes contra a perseguição do ímpio Herodes, fugindo para o Egito. Finalmente vos pedimos, Senhora, multiplicai os apóstolos da vida, como as estrelas do céu e as areias das praias, para que os partidários do aborto e as mães e pais indignos deste nome se sintam confundidos e humilhados, e reconhecendo a sua crueldade, se voltem para Deus, Deus fonte da vida. Fazei que quanto antes seja proclamada a vitória da vida
sobre a morte. E o sorriso das crianças seja a alegria de todas as mães e de todos os lares. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Procuremos cada um de nós lutar e fazer aquilo que for possível da nossa parte para sempre defender a vida inocente das crianças. Também nós estamos no mês de outubro, que é o mês de Nossa Senhora do Rosário. É o mês também de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Procuremos rezar em favor de nossa pátria. E também já celebrando diversos santos e santas. E também, especialmente, nós temos o mês missionário extraordinário que o Papa Francisco pediu que nós o celebrássemos durante este mês, nos preocupando também mais com os missionários e as missionárias. E atualmente, desde domingo até o dia 27, iniciou em Roma o Sínodo da Amazônia, que especialmente procura fazer que todos nós valorizemos sempre mais a natureza humana e, especialmente, nós, então, devemos procurar nos preocupar. Está lá o Papa, claro que ele não tem tempo para participar de todas as 3 semanas, mas há 118 brasileiros e brasileiras, 58 bispos e cardeais, 19 mulheres, muitos ambientalistas, seringueiros, índios e grandes conhecedores sobre a questão da natureza, da água, grandes cientistas do mundo inteiro se encontram lá entre essas 300 pessoas, juntamente com o relator, que é Dom Cláudio Umes, cardeal por muitos anos em São Paulo, arcebispo e cardeal, e quando ficou emérito, ele assumiu todo um trabalho de coordenação na região da Amazônia. Então, especialmente, nós devemos nos preocupar com também e rezar pela Amazônia, cujo tema deste encontro, deste sínodo. Sínodo quer dizer uma palavra que vem do grego, synodo, que é uma reunião em conjunto. É isso que o Papa realizou, aliás, está realizando, idealizou há quase 2 anos atrás, quando ele convocou este sínodo. E agora, então, o tema deste sínodo, Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Então, tem 2 objetivos principais esse sínodo. Ver novos caminhos, como fazer para levar a mensagem de Cristo Jesus e, quem sabe, mesmo a sacerdotes casados, por exemplo, para a região da Amazônia, porque o celibato sacerdotal foi instituído pela Igreja em 1100 e pouco. Antes, os sacerdotes, aliás, os apóstolos de Jesus Cristo, eram casados. E, então, este é o primeiro objetivo, a evangelização. Como levar do melhor modo possível, devido às grandes distâncias, a mensagem de Cristo Jesus. Lá no meio dos índios, são mais ou menos 38 milhões de seres humanos que vivem toda aquela região da Amazônia, bem como 3 milhões e poucos são
índios. Eles também têm direito a receber a palavra de Deus, a Santa Missa e a Sagrada Eucaristia. Mas o problema lá é a grande distância. Eu tive a ocasião de estar lá na Amazônia, quando coordenei, há muitos anos atrás, em 1970, o Projeto Rondon, com 33 universitários da Universidade Federal. Então eu vi, tudo lá é por meio do barco e o hidroavião. Então, não tem estradas como nós, por exemplo, temos por aqui. Ou é canoa, ou é barco, ou são as chatas, enfim, tudo isso é uma distância incrível. Amém? Me lembro quando naquela época, não sei como é hoje, mas a chata, assim chamado, ou seja, o barco que ia de Manaus até Tabatinga, levava 12 dias e 12 noites. Então é algo incalculável para nós aqui no sul. E nós fomos de avião, levamos 4 horas e meia de Manaus até Tabatinga. Mas na volta nós viemos com uma embarcação, 300 e poucos passageiros. E o que é que acontecia? Rio abaixo. Então, como se diz, morro abaixo todo santo ajuda, também rio abaixo, levamos 4 dias e 4 noites. Então, é algo fora de perspectiva da nossa parte. Então, muito importante que a gente se preocupe também com aquele povo. E o Papa Francisco, com a Igreja Católica, realmente sempre teve missionários naquela região, sempre, desde o início, desde o descobrimento do Brasil, logo em seguida, houve também os missionários. E nessas festividades, a igreja sempre teve, durante o ano, muitas importantes festividades. Assim, por exemplo, a maior de todas as festividades é o Tríduo Pascal, ou seja, quinta, sexta e o dia da ressurreição de Cristo Jesus. Quinta-feira Santa, quando Cristo Jesus, na véspera de sua morte, celebrou pela primeira vez a Santa Missa, e onde então ele fez o lava-pés para mostrar a simplicidade, a humildade. E, especialmente, deixou desde então os 2 sacramentos, ou seja, o sacramento da Eucaristia e da Santa Missa, e o sacramento também do sacerdócio católico. E desde então, desde o dia da ressurreição, os apóstolos celebraram a Eucaristia, celebraram a Santa Missa. E sempre onde há um sacerdote ordenado presbítero ou um bispo, ali há Eucaristia. E onde há Eucaristia é sinal que ali há um padre. Seja lá no meio dos índios. Me lembro quando eu estive no meio dos índios ticunas, por exemplo, com o maquinista do barco, levamos um dia mais ou menos para chegar lá, nos índios ticunas, e com a professora Dinaí. Então, onde tem a luzinha vermelha acesa, é sinal que Cristo Jesus está ali na branca e santa hóstia consagrada. Ou seja, é sinal que ali passou um missionário, passou um sacerdote, celebrou ali a Santa Missa e deixou a Sagrada Eucaristia para que a pessoa que faz a celebração da palavra de Deus tenha também a hóstia consagrada, ou seja, o Cristo Jesus, porque Cristo Jesus foi quem disse: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E, aliás,
quando Cristo Jesus, na quinta-feira santa, celebrou a primeira Santa Missa, o que é que ele disse? Está bem claro na palavra de Deus. Fazei isto em minha lembrança, em minha memória. E desde então, sempre até hoje, nos 1983 anos, sempre pelo mundo inteiro, há os bispos, há o Papa, que é o representante de Cristo Jesus na terra, porque tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus Cristo colocou São Pedro e hoje o Pedro de hoje é o Papa Francisco. Então, sempre você pode observar, você pode participar da missa em São Paulo, no Rio de Janeiro, Buenos Aires, na Alemanha, em Moscou. Eu tive a ocasião de celebrar a missa também em Moscou e também na Terra Santa. Em toda parte, sempre, logo após a consagração, o que é que o sacerdote, o Papa, diz? Fazei isto em minha memória. Então, seguindo aquela ordem de Cristo Jesus. Mas, continuando, então, tem muitas festividades, então, durante o ano, depois da Páscoa, a ressurreição de Cristo. Aliás, diz muito bem a palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então, e como Cristo ressuscitou, nós cremos e nós também um dia ressuscitaremos. E temos também outra festividade, o Natal, e no decorrer do ano são muitas as festividades. Nós, na próxima reflexão, na quinta-feira próxima, nós iremos colocar as diversas festividades, entre elas 2 meses muito ricos com festividades na Igreja Católica. É o mês de setembro, onde celebramos o mês da Bíblia Sagrada, quando somos convidados a ler, a meditar e procurar vivenciar a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, quando a pessoa, por exemplo, vê a Bíblia Sagrada, tem algo maravilhoso. Por exemplo, não sei se você já leu um dia, mas se você abrir, por exemplo, Eclesiastes capítulo 39, versículo 31, veja aqui. As coisas mais necessárias para a vida do ser humano, quais são? Você já ouviu falar isso? Veja que está na Bíblia. A água, o fogo, o ferro, o sal, o leite, o pão, o mel, a uva, o azeite, o vestuário. E assim você pode ver, há tantas passagens. Nós vamos colocar de vez em quando algo maravilhoso da palavra de Deus. E como o nosso tempo está findando, nós convidamos a todas e todos, continuaremos nessa nossa reflexão na próxima quinta-feira, e que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar. É tão bacana a presença de Cristo Jesus conosco e também no nosso anjo da guarda. Acima de nós, para nos iluminar, à nossa frente, para nos apontar sempre o caminho certo, e atrás de nós, para nos defender de todas as situações difíceis da vida. E agora, a benção da água, e especialmente a bênção de Deus, da Trindade Santa e de Nossa Senhora, para todas as pessoas. Para você que está um pouco triste, desanimado, não deve se deixar levar pelo desânimo. Seja sempre otimista na vida. Isso vai dando mais vida, mais alegria para você e fará que você viva por muito mais anos e com menos enfermidades. Agora, benção, então, da Trindade Santa e Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Procure agora tomar essa água com muita fé,
peça uma graça especial onde você está sentindo uma enfermidade, uma dor.